Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Raylan novamente aqui e hoje para um tipo diferente de conteúdo. Eu acredito que nem todo gamer vive de consoles portáteis e por isso eu resolvi apresentar o meu atual setup. Setup esse que é um misto de produtividade e gamer. Vocês vão entender bem quando eu virar a câmera. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo e bora pro vídeo! Galera, e como vocês puderam notar, temos um laptop do lado esquerdo e um laptop do lado direito. Então, esse aqui é para trabalho e esse aqui é de uso pessoal. E eu quero começar pelo monitor, pois eu acredito que é onde eu passo a maior parte do dia, interagindo. O monitor é um monitor ultra-wide da LG de 34 polegadas de resolução 2560 e 1080, o que me ajuda muito na questão de FPS, pois não é uma resolução 4K. Olha, para mim, eu acho o suficiente, eu divido a tela na metade para atividade, então consigo dividir em partes. Alguns jogos tiram proveito dessa proporção de tela, E isso fica muito legal em jogos como Fortnite, por exemplo, que deixa bem imersivo. Ele não é curvo, ele é plano, isso aí foi uma opção minha quando eu fui comprar, eu não me adaptei muito com os curvos. Ele tá com a base alterada. Ele tem uma base normal, côncava, se eu não me engano. E eu comprei essa base preta com um ajuste de altura para que eu pudesse deixá-lo na altura dos meus olhos, para ficar de forma mais ergonômica. Pois a base dele é muito baixinha e eu tinha que ficar olhando para baixo e isso não me agradou. Essa base eu comprei mesmo na Amazon, o monitor, não me engano, foi alguma outra loja aqui em Portugal, onde eu moro. Então vamos para o próximo item. Esse aqui, não sei se vai focar bem. Esse é um tablet muito antigo. Esse tablet deve ter 11 anos de uso. Ele é um Galaxy Tab Pro 8.4, que a última atualização dele, se não me engano, ou foi Android 4.4 KitKat ou um Android 5.1 Lollipop. Hoje em dia ele é uma pequena tela auxiliar. Como ele parou de receber atualizações, eu atualizei-o com Lineage OS, fiz uma alteração para Push ROM, e ele é meu Stream Deck low cost, vamos dizer assim. Então, no meu laptop eu tenho uma aplicação do Stream Deck e eu configuro tudo e ele passa para cá. Como é a versão gratuita, então eu só tenho direito a 6 itens por tela. Aqui ele está deixando meio desfocado aqui os botões, mas aqui eu posso alterar. Ó, questão de quando eu estou gravando tela, com OBS, coisas de trabalho, configurações de áudio. Devido às configurações de brilho ele ficou muito branco, mas aqui também são atalhos relativos ao som. Mas é isso, eu estou aprendendo a usar. Aqui eu deixo a questão mais importante, porcentagem de uso do CPU, os graus dele, a porcentagem de uso de uma das GPUs e a temperatura atual dessa GPU. Então, como disse, é só um auxiliar. Às vezes eu altero, deixo algum aplicativo, posso até utilizar para o YouTube. Ele é antigo, mas quebra o galho, sabe? Até que um dia eu possa ter um Stream Deck. Falando por acessórios, e outro acessório que quem já acompanha o canal já viu, é esse KVM Switch. Esse KVM Switch, ele permite que eu altere entre os dois computadores, mantendo a mesma tela. Então eu vou alterar aqui, deixa eu colocar aqui na câmera ultra wide, pronto, eu acho que fica um pouco melhor. Com esse KVM Switch eu consigo pegar todos esses periféricos que estão conectados aqui entre eles, e quando eu tenho um botão aqui, quando eu pressiono esse botão, ele altera para um computador. Quando eu pressiono novamente, ele altera para outro computador. Então ele é extremamente útil no meu dia a dia. Quando eu começo o meu dia, eu começo com o meu laptop de trabalho. Quando acabou o meu horário de trabalho, eu pressiono o botão, troco para o meu laptop pessoal e pronto. Aí começa a minha jogatina. É um item barato, se eu não me engano. Eu acho que custa menos de R$200. É um item que pode ser muito interessante caso você tenha um gabinete, uma torre e um laptop, precisa alterar também entre produtividade, trabalho e jogatina. Aqui eu estou no momento com 2 laptops, então é assim que funciona comigo e funciona muito bem. Vamos então para o próximo item da lista. Vamos agora com o teclado. Esse é um teclado mecânico da Sharp, não me lembro o mesmo modelo. Eu trouxe ele do Brasil já vai fazer uns 4 anos e, enfim, tem funcionado muito bem. O único problema que pode parecer para algumas pessoas é o fato dele ser, se eu não estou enganado, Switch Blue, então ele pode ser barulhento. Ele tem LEDs, RGB, etc, mas olha, eu só deixo aqui ao clique porque, enfim, não sou fã daquele LED aceso o tempo todo, mas isso é opinião pessoal. Aqui temos um fone de ouvido, ele é o Samsung Buds Pro 2, que eu ganhei na compra do meu S23 Ultra alguns anos atrás. Aqui temos a caixinha do meu microfone, que é o que eu estou fazendo a gravação, já temos review também aqui no canal, é o Boya Mini, que vem com um transmissor e 2 microfones aqui na base, deixa eu abrir aqui.
Tem um outro microfone, só estou utilizando um, então bem interessante mesmo. Tem uma opção também só com um microfone. E o único problema que eu poderia apontar desse teclado é o fato dele ser wired, né? Ele ser com fio. Como eu uso o KVM Switch para alterar entre dois computadores, acaba não sendo um problema. Mas, assim, no futuro eu penso em comprar um teclado mecânico que seja inteiramente sem fio, só para reduzir a fiarada. Eu não sou o melhor organizador, como vocês podem ver aqui, ó, tem fios, enfim. Então, bora aqui. Essa base de carregamento também é muito antiga. Essa aqui foi quando eu comprei o Galaxy Note 8, ainda também no Brasil. Meu Deus, faz muitos anos, nem sei quantos anos foi que eu comprei. Trouxe pra cá, funciona até hoje, a minha base de carregamento wireless sem nenhum problema. Então bora pro próximo aqui, mouse. Esse mouse é um mouse da Razer, ele é o Basilisk X Hyperspeed. Ele é a V3, a terceira versão. Esse mouse eu gosto muito, mas foi uma grande história até chegar nele. Eu comprei o Basilisk 1 e ele deu problema 2 vezes durante o tempo de garantia. Recebi 2 vezes o Basilisk 1 e ele dava problema, se eu não me engano, ou era no botão direito ou no esquerdo, que ele começava a ter duplo clique. E a Razer não pedia para eu fazer a devolução, ela só pedia para, se eu não me engano, não sei se era remover alguma parte de baixo aqui para inutilizar o mouse e me mandava outro. E depois de 2 vezes com o mesmo problema, eles mandaram esse V3 e falaram, olha, não vamos mandar novamente. Porque foram 2 vezes. Enfim, eu nem acho que isso é legal, porque foi problema dentro do tempo de garantia. Mas esse daqui, felizmente, tem funcionado muito bem. Tem, né, os botões normais, laterais, não é super game com ultra botões. Tem essa tecla aqui de atalho, que vocês podem configurar ela na aplicação da Razer no Windows. Já que Razer, né, não tem para Mac a aplicação. Aqui é para alterar o DPI. Eu só uso 3 configurações, não sou muito exagerado com isso. Bem, eu acho um mouse muito bom. Se eu não me engano, na época eu paguei 70 euros. Eu vou botar os valores aqui em reais equivalentes se eu encontrar o produto no Brasil enquanto eu estou falando também. Eu acho muito bom e também o fato dele não ter muito LED. Eu acho que o Basilisk V1 nem tinha LEDs, porque eu realmente não sou muito fã de muitos LEDs. Esse daqui só tem aqui no scroll e, enfim, não incomoda. Voltando aqui para a câmera ultra-wide. Ainda que na mesa tem essa DeskPad, eu não sei como é o nome, da Logitech. É justo, assim, não é tão grande quanto alguns outros, porque eu realmente prefiro teclados que tem um teclado numérico. Eu não sou fã dos teclados que hoje eu sei que são muito mais populares, somente com a proporção 70% ou 80%, fazem muito mais sucesso, mas eu realmente faço muito uso do teclado numérico, então eu não abro mão desse tipo de teclado. E ele consegue ter espaço suficiente para esse teclado, que é tamanho completo, com o mouse, realmente não me atrapalha muito. Eu acho que foi 10 euros, é bem baratinho, realmente não é daqueles gamers mais bonitos, com estilo, etc, mas, enfim, me atende muito bem. Alterando aqui, vamos para os meus 2 filhinhos aqui, 2 porquinhos da Índia, temos também 2 gatas que não estão aqui comigo no momento. Esses aqui participam muito das gravações gritando, enquanto eles estão acordados, então vamos agora conversar sobre o microfone. Esse microfone, ele tem um braço articulado, já é dele mesmo. Ele é o Maono. Não lembro que o modelo, mas vai estar aqui a legenda aparecendo. Ela é muito interessante por algumas coisas, né? Como quase todo microfone, tem aqui a entrada para P2 se você precisar, mas ele tem um controle de volume enquanto eu estou utilizando já aqui, então não preciso ir lá no Windows ou utilizar alguma tecla do teclado para alterar. Além disso, vou ver ele aqui. Ele tem a opção de mute, se eu quiser botar o microfone, o LED aqui fica vermelho, apertar novamente, ó, azul tá ligado. Também tem alteração de LED. E o que eu acho mais interessante dele também, se eu pressionar aqui, o LED desligado. Então eu não preciso estar com o LED o tempo todo. Às vezes é legal, né? Às vezes já satura. Falar em LED, temos aqui uma fita LED instalada aqui, ao redor dessa mesa, tá? O controlezinho tá aqui para alterar a cor. Deixa essa cor, como eu disse, eu não sou tão fã de LED, eu não altero ou uso o tempo todo. Vou continuar aqui com o Ultra-Wide, eu acho que a gente está tendo uma melhor visão do setup. Vou afastar aqui para vocês verem a mesa. É uma mesa de uma loja muito popular fora do Brasil, que é o IKEA, né? O IKEA tem todo tipo de produto de decoração e etc. E essa mesa tem essa parte aqui que é móvel, ela se expande ou não. Eu uso essa base aqui só para dar um estilo diferente. Foi comprada para outra coisa, mas no final não utilizamos aqui em casa e encaixou como uma luva. Parece que foi feito à medida mesmo para esse suporte articulado. E aqui é meu local de gravação. A gente tá aqui meus portáteis, meu R36XX, meu Ambernic RG40X, o outro Ambernic que é o RG40X também, mas é preto, ele tá guardado na case. Um controle de PlayStation 5, que é o que eu uso mais. Aqui a bolsinha do meu gimbal, que é o que eu estou utilizando agora para gravar. Vocês podem até dar o feedback como é que fica, eu tô experimentando esse tipo de gravação aqui, que eu já uso muito o gimbal como meu suporte quando eu utilizo o meu celular para gravar, né? Serve também o celular, como vocês sabem, também
iPhone, funciona como webcam. Pelo menos com o Windows, o iPhone provavelmente deve ter o mesmo para Mac. Então, bora pro principal, né? Não, ainda faltou mais. Aqui, aproveitando o suporte preso aqui à mesa, ele tem para você apertar e vem um espaçozinho que eu uso para cabos, para o meu headset. Deixa eu tirar aqui o headset, inclusive. O headset é um headset da HyperX. Eu acho que ele é o Alpha, se eu não estou enganado. Eu já tenho ele há uns 3 anos e pouco, já precisei trocar aqui as borrachinhas, que eram de couro, começaram a descascar, comprei essas aqui com um tecido bem mais agradável, foi no AliExpress mesmo. Deu uma utilidade a mais pro fone, pois eu não estava usando muito, já que o couro estava descascando, desde então voltei a usar. Ele tem microfone também, ele vem uma entrada aqui ó, para microfone. Mas o microfone dele é tão ruim, e ele é um fone wireless, então acho que isso explica, né? E é tão ruim que eu deixei de utilizar. Eu tenho ainda o microfone dele guardado, mas passei a utilizar o braço articulado da Maono, e também esse Boya Mini que eu estou utilizando, ele é compatível não só com o plug play de smartphone, mas também com computador. Eu tenho sempre a possibilidade de colocar o transmissor do Boya Mini numa entrada USB e utilizar esse microfone, funciona muito bem no computador. Provavelmente vocês devem estar escutando muito de um rangido, e é a minha cadeira. Antes de falar do laptop, vamos ver essa cadeira que eu já não aguento mais. Precisei vir novamente para a Ultrawide para mostrar melhor a cadeira. Essa é uma cadeira que já tem 3 anos e algo de uso, é uma cadeira também da Sharkoon, que, enfim, era confortável, mas com os anos a gente sabe que essas cadeiras games, na verdade, são mais por questão de estética do que conforto. Conforto você deve utilizar cadeiras de escritório. Mas, enfim, elas são mais baratas, cadeiras games, eu acho que é por isso que são tão populares. Os braços delas eram em courinho, né, em couro artificial. Já descascaram todos e por isso eu comprei essas capinhas de tecido do AliExpress que dão uma ajudinha. E essa cadeira, meu Deus, ela range demais. Vocês devem ter escutado quantas vezes ela estava a ranger enquanto eu estava aqui sentado e me movendo. Aqui, bem, eu sou péssimo para organização de fios, né? Mas, bem, bora lá. Ó, tem a própria mesa, tem essa parte aqui para esconder os fios, tá? Onde eu coloco muito boa parte das coisas. Mas também tem algumas coisas que estão aqui, tá? Não sou o melhor para esconder fios. Eu tenho muito espaço útil que eu poderia utilizar embaixo da mesa, né? Aceito dicas, na verdade. Bora voltando então aqui. Esse suporte, até se eu quiser, eu posso alterar a posição vertical. Mas como ele é muito grande, para 34, ele fica muito alto. Então, encaixaria melhor se fosse um monitor menor, como 24 polegadas, para ter um suporte, para ter um monitor na lateral. Mas como eu já tenho essa tela e essa tela, porque eu posso não só usar o monitor, mas eu posso também usar os dois. Geralmente eu uso os dois. Então não vejo necessidade. Mas bora lá para o laptop. Esse laptop é um laptop da MSI que foi comprado em 2020, ou seja, ele já está com mais de 5 anos de uso. Eu diria que ele foi um game na sua juventude, mas hoje em dia ele já sente o peso da idade e é por isso que em breve ele vai se aposentar. Eu não sei se eu transformo ele em um computador dedicado para meu media server, porque eu utilizo o Plex para fazer streaming das minhas mídias para a TV, ou se eu vendo, já que assim, na altura ele custou quase 1.000 euros em 2020, eu acho que hoje eu talvez consiga vendê-lo por volta de 300 euros, porque a configuração não é ruim e nunca me deu problema. Então, começando aqui pelo teclado. Eu acho um teclado bem confortável, touchpad bem genérico, não vejo assim nada demais, eu acho que se ele fosse maior ou um pouco mais centralizado seria mais útil. Tem umas teclas bem úteis aqui. Aqui eu posso alterar a velocidade da fan, se eu precisar. Ó, aqui, vocês devem estar escutando agora, ele está na velocidade máxima das ventoinhas. Vou pressionar novamente para ele voltar ao modo normal. Temos também os atalhos para os LEDs. Pronto, eu alterei aqui a mão para ficar melhor de segurar o gimbal. Então bora lá. Se eu pressionar aqui, ele vai alterar entre os modos de configuração RGB do teclado. Então esse primeiro aqui vai alterar em todas as cores também. A maioria altera em todas as cores. Aí vamos ao próximo. Ó, aqui já mudou a animação, ó, em linhas. Você tem total controle de RGB, então você pode alterar por tecla se quiser. Por exemplo, quando eu jogava mais Call of Duty Warzone, eu colocava as teclas mais utilizadas acesas na RGB para ficar mais fácil de identificar. No software da SteelSeries você pode alterar isso tudo. Vamos para o próximo. Isso aqui é o modo Aqua, por isso que fica todo esse azul meio esverdeado. Próximo. Próximo, pelo jeito, é... não é desligado. É uma outra animação. O próximo, vários modos. Esse aqui é o fixo. Ele está piscando aqui na gravação só pela taxa de atualização, mas é fixo, não pisca nada. E você escolhe a cor que quiser. Eu tenho um tempo que eu deixei branco, agora eu deixei amarelo. E aqui o modo desligado. Então eu geralmente deixo nesse... ainda tem esse outro modo. Uau.
Geralmente eu deixo no... Tem outros, eu achei que tinha acabado. Esse aqui por tecla, dá pra ver o arco-íris que fica. E pronto, esse mais calminho é o que eu utilizo mais. Beleza, vamos voltar aqui, vou ligar a luz novamente, melhor de ver. Então bora lá, vamos ver aqui as entradas dele. Temos a entrada de fones e microfone, uma entrada USB-C, um USB-A. Tanto esses USB-A de LED você consegue configurar na aplicação da MSI se você quer apagar totalmente o LED, reduzir a cor, aumentar, deixar piscando, etc. Um HDMI, uma entrada para a rede, saída aqui das Alstom provavelmente. Ele tem duas ventoinhas. Ele tem duas ventoinhas, uma aqui embaixo e outra aqui embaixo. Vamos olhar agora esse outro lado aqui. Esse lado, vamos lá, temos duas entradas, que tá um pouco difícil de ver. Temos duas entradas USB-A, todas são 3.0 na verdade, não tem nenhuma que não seja 3.0. Um leitor de cartão de memórias, esse aqui é 2.0, porque foi o motivo de eu ter comprado, no último vídeo eu até falei, o leitor de cartão de memórias USB 3.0 e um cabo de força para ligar, é tudo. Vamos deixar assim, acho que fica melhor de ver. Eu faço as manutenções desse computador geralmente de forma anual. Eu acho que eu deveria fazer 6 meses, mas eu abro ele, faço a limpeza, etc. Eu troquei a parte térmica dele, eu acho que não fazem 3 ou 4 meses. E configuração, então bora lá aqui a configuração dele e ver o que ele é capaz. Bora lá de configuração. Então, sobre aqui o display rapidamente, aqui é a tela do próprio laptop. Mas falando rapidamente aqui da tela, essa tela do laptop é 1000 vezes melhor de qualidade do que a minha tela ultra-wide. Ela também tem atualização de 120 Hz, enquanto o monitor só tem 75. Então, eu prefiro jogar no ultra-wide mesmo pelo que eu tenho mais espaço útil, mas essa tela é infinitamente melhor na comparação. Então, voltando para cá. Então, aqui eu deixo a configuração para utilizar os dois displays. Quando eu preciso, eu só baixo aqui a tela, fica aqui só nele, não há nenhum problema, até para não ter distração. Vamos agora aqui na configuração. Ele é um AMD Ryzen 7 3750H com um vídeo onboard embutido, mas ele também tem aqui, tá como graphic cards, né? Aqui eu acho que ele tá somando os valores. Se eu não me engano, a placa gráfica dele é de 4 GB. É uma Radeon RX 5500M. É uma configuração, o processador não, o processador para época era até um high-end, mas a placa de vídeo é uma placa de vídeo mediana, que vai ter um pouco melhor que uma GTX 1650, mais ou menos isso. De armazenamento, ele vem com um SSD M2 de 512 GB, eu adicionei mais outro SSD de 512 GB, por isso temos 1 TB. Memória, ele vem com 2 pentes de 8 GB, DDR4, e eu alterei para 2 pentes de 16 GB, então ficou bem melhor. A configuração dele é muito boa, para a Apple era melhor, como eu disse agora ele já sente o peso da idade, então eu consigo rodar bem jogos mais antigos, mas por exemplo, eu tô agora querendo jogar muito Battlefield 6, mas com esse computador eu não quis nem tentar, porque se é uma experiência tão ruim em termos de FPS, eu ia ter que reduzir tantos gráficos que não ia me animar muito. Então eu tô em breve alterando esse setup, né, como eu comentei. Eu vou fazer até um vídeo depois com dicas pós-formatação, porque depois de formatar tem várias otimizações que eu faço pós-formatação, porque o Windows, a gente sabe, não é muito otimizado, né, principalmente essa questão de serviços rodando em segundo plano quando você não precisa. Galera, e é isso. Como eu disse, eu queria só apresentar esse meu setup gamer, que em breve eu vou mudar a questão aqui do portátil, eu preciso de algo mais recente. E eu preciso também de sugestões. Eu vou criar um próximo vídeo em breve, porque eu tô indeciso entre um novo laptop ou um desktop. Porque desde que eu mudei para Portugal, já faz uns bons anos, eu me adaptei ao uso de laptop, porque não só a portabilidade, claro. Fica mais clean, né? Você tem mais espaço e tal para trabalhar. Me adaptei. A gente sabe que o custo também de um laptop gamer é bem mais caro do que um desktop. Eu vou precisar de ajuda, então a minha ideia é fazer isso como uma série de vídeos para mostrar as alterações que foram tendo. Porque, por exemplo, eu tenho várias action figures, vários Funkos Pops, etc. dos meus gostos gamers, geeks, animes, que eu preciso pôr aqui nesse quarto, porque tá muito grande. Tirando meus companheiros, meus 2 porquinhos da Índia, só eles aqui enquanto eu tô, né, com a porta fechada, né? Minha esposa é outra gamer, ela tá lá no quarto dela, ela tem um desktop já com uma placa de vídeo muito boa, mas enfim, eu tenho que preparar aqui o meu também. Nosso PlayStation 5, por exemplo, tá mofando, faz meses que nós não ligamos, porque atualmente estamos mais com aquela época de PC Master Race, né? Mas aí é de época, funciona assim. Então eu quero agradecer quem ficou aqui até o final. Se puder, curta, compartilhe e comenta aqui as dicas que vocês podem me dar. Eu vou criar outro vídeo em breve, como eu disse, para tentar decidir o que fazer. Mas olha, tem muita coisa aqui que eu posso melhorar a organização. Minha organização é muito bagunçada e eu acho que vocês vão poder compartilhar boas dicas para mim. Obrigado mais uma vez e até a próxima!